Saudações ignorantes, todos reflexivos. Existem duas palavras que todo mundo usa, mas quase ninguém sabe realmente distinguir: integridade e caráter. As duas até parecem a mesma coisa, mas será que são mesmo? Pensem nisso. Porque às vezes encontramos pessoas de grande caráter sendo acusadas injustamente, ou porque pessoas aparentemente íntegras às vezes não demonstram grande caráter. E indo um pouco mais além, se integridade e caráter são tão valiosos, por que às vezes parece que eles não servem para nada? Nesse vídeo vamos responder a essas perguntas e tentar entender por que pessoas íntegras e de caráter ainda passam por tantos problemas. Então vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. Imagine a seguinte situação: você encontra uma carteira no chão e dentro dela tem tudo que uma carteira deveria ter: documentos, cartões e uma quantidade razoável de dinheiro. Esqueça Pix por enquanto. Agora vem a pergunta silenciosa: se ninguém está olhando, o que você faz? Devolve, guarda, finge que não viu? Ou faz aquela análise moral questionável de 5 segundos e diz: bom, tecnicamente eu não roubei, eu apenas encontrei. E esse é exatamente um momento interessante, porque nesse instante aparece um questionamento. A reputação depende de testemunhas, mas ali não tem testemunhas, só você. Talvez um pombo olhando de longe, mas para quem também é conhecido como rato de asas, pombos são péssimos testemunhos de caráter. E é nesse tipo de situação que algo importante aparece. Caráter surge quando ninguém está olhando, mas integridade é quando aquilo que você pensa, fala e faz forma uma linha contínua em direção ao que você acredita, sem nenhuma versão alternativa ou frases como: eu não menti, só omiti alguns detalhes estratégicos. O ser humano tem um talento extraordinário para criar versões moralmente aceitáveis das próprias decisões. Se existisse campeonato mundial de justificativa moral, provavelmente seria o esporte mais competitivo do planeta. Nós sempre encontramos uma explicação elegante. Eu não fui rude, só fui sincero. Eu não ignorei aquela pessoa, eu apenas não respondi. Durante 3 semanas, então percebemos algo contraditório. O ser humano é excelente em avaliar o caráter dos outros, mas extremamente criativo em suavizar o próprio comportamento. Em termos simples, caráter é o conjunto de valores internos e integridade é viver de acordo com esses valores. Mas se integridade é coerência e caráter é essência, então uma pessoa pode ter um sem demonstrar totalmente o outro? Bem, você provavelmente conhece alguém assim, uma pessoa com valores fortes, mas que em certos momentos falha em viver de acordo com eles. Ela até tem caráter, mas ainda está desenvolvendo integridade. Por outro lado, alguém pode viver de forma extremamente consistente, mas com valores questionáveis. E é possível sim ter integridade em algo errado. Imagine alguém que decide viver pela seguinte regra: vou passar por cima de todo mundo para atingir os meus objetivos. Se essa pessoa segue essa regra com consistência absoluta, ela tem integridade, só que em uma direção moral problemática. Isso mostra algo importante. Integridade fala sobre coerência e caráter fala sobre qualidade moral. Agora vamos trazer isso para algo muito mais humano. Quando pensamos em reputação, ela possui uma estrutura curiosa. Ela às vezes é construída durante anos, mas pode ser destruída em poucos segundos. E às vezes nem precisa de fatos. Basta uma suspeita, uma história mal contada ou aquela frase que normalmente começa assim: eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que... Essa frase já destruiu mais reputações que muitos tribunais da história, porque o ser humano tem uma característica peculiar. Nós gostamos de histórias, especialmente fofoca sobre outras pessoas, e principalmente quando envolvem um pequeno escândalo. Já percebeu isso? Uma notícia sobre virtude raramente chama atenção, mas uma notícia sobre alguém fazendo algo questionável se espalha com a velocidade de alguém com diarreia procurando um banheiro. Isso nos leva a uma pergunta importante: se integridade e caráter são tão valiosos, por que eles não protegem completamente contra acusações? Essa pergunta não é nova e aparece em uma história bem antiga. No livro de Gênesis encontramos a história de José. Ele era descrito como alguém íntegro e de caráter inquestionável. Mesmo assim, acabou acusado de algo que não fez. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo e quando ele recusou e fugiu, ainda assim foi preso por isso. Isso levanta uma questão desconfortável. Se até alguém descrito como fiel e íntegro pode ser acusado injustamente, o que isso diz sobre a natureza humana? Talvez diga algo que preferimos não admitir. Às vezes as pessoas não estão procurando a verdade, estão procurando uma história que faça sentido para elas e essas histórias simplesmente são mais confortáveis. Alguém pisou na bola? Pronto,
a narrativa está resolvida, mas a vida raramente é tão simples, e a natureza humana menos ainda. Agora pense nisso. Quantas vezes você já ouviu uma história sobre alguém e automaticamente assumiu que ela deveria ser crucificada sem nem avaliar direito a situação, só porque outra pessoa aparentemente de confiança te contou? Ou quando você vê várias evidências que estão estampadas na testa do sujeito e mesmo assim você se pergunta se não estão inventando essas acusações. Isso acontece porque talvez conhecemos muito bem nossas próprias falhas e virtudes. Se eu sou capaz de falhar, talvez todos sejam, mas se eu sou capaz de boas ações, talvez fulano não seja tão culpado. Essa é a ironia da natureza humana. Nós exigimos virtudes dos outros, mas ficamos profundamente cegos para as nossas próprias imperfeições. E aqui acontece um conflito interessante. O verdadeiro caráter e integridade não deveriam gerar espetáculos. Eles acontecem em silêncio, nas pequenas decisões, na forma como tratamos alguém quando ninguém está olhando. E isso raramente vira manchete. Mas acusações, essas viram com louvor. Porque acusações têm drama, mas virtude raramente são emocionantes. Isso nos leva a outra história. Sócrates passou a vida fazendo perguntas. Ele andava pelas ruas de Atenas conversando com pessoas e perguntando coisas simples. O que é justiça? O que é virtude? O que é boa vida? Perguntas essas que muitas vezes desmontavam certezas, e como era de se esperar, alguns o admiravam, outros o odiavam, e ele acabou sendo acusado de corromper a juventude, levado a julgamento e condenado à morte. Hoje Sócrates é considerado um dos pilares da filosofia, mas na época muitos o viam como um problema. Isso nos mostra que a mesma pessoa pode ser vista como sábia por alguns e perigosa para outros. A percepção pública raramente é unânime. Sócrates disse uma frase famosa: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas examinar a própria vida exige algo difícil, honestidade consigo mesmo, e fazer isso é algo que muitas vezes evitamos, porque é muito mais fácil acreditar na nossa própria versão da história. Quer ver um paralelo interessante? Algo semelhante aparece nos relatos sobre Jesus. Ele também foi acusado repetidamente, nem sempre porque havia evidência, mas porque suas palavras confrontavam interesses, e isso revela algo profundo sobre o comportamento humano. Nem sempre as pessoas rejeitam algo porque é falso, às vezes rejeitam porque é desconfortável. O interessante desses dois personagens históricos, ambos não deixaram nada escrito, ambos ensinaram através do diálogo, ambos tinham seguidores que o amavam e ambos foram mortos por pregarem a verdade. Então, se integridade e caráter não impedem acusações, de que isso nos serve? Simplesmente talvez porque eles nunca foram criados para proteger nossa reputação. Eles foram criados para orientar a nossa vida. Reputação depende da percepção dos outros. Caráter e integridade depende das escolhas que nós mesmos fazemos. Abraham Lincoln, antes de se tornar presidente, tinha um apelido curioso: Honesto Abe. Ele ganhou essa reputação por pequenas atitudes, pequenas decisões de honestidade do cotidiano, mas mesmo assim, durante sua carreira política, ele foi acusado de muitas coisas. Chamaram-no de incompetente, de fraco e de radical. Isso mostra algo importante. A opinião pública não é um tribunal perfeito. Ela muda, ela oscila, ela depende do momento. E talvez seja por isso que integridade e caráter continuam valendo a pena. Não porque eles garantem aprovação, mas porque eles moldam quem nos tornamos. Integridade é como a sombra de uma árvore que muda dependendo da luz, do ângulo e da perspectiva. Mas o caráter é a própria árvore, pois continua sendo árvore mesmo quando ninguém está olhando. Então se pergunte, se ninguém estivesse observando sua vida, quem você escolheria ser? Porque no silêncio onde não existe plateia, é exatamente onde integridade e caráter devem crescer. Talvez a conclusão mais lógica é aceitar uma verdade silenciosa. Integridade e caráter só tem serventia para duas pessoas, para você e para Deus. Mas se você não acredita em Deus, então só serve para você mesmo. Porque não importa o quão íntegro você seja ou o quanto de caráter você tenha, sempre vai ter alguém que vai te olhar com um canto de olho, desconfiar de você ou te acusar de algo que você não é, ou do que você não fez. Sabendo disso, talvez seja uma boa viver de uma forma em que, ao invés de demonstrar quem você é ou quem você deveria ser, seja repousar sua cabeça em seu travesseiro e dormir sabendo quem exatamente você é para você mesmo. Você, se acha um reflexivo e ignorante e gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Também curta, comente e compartilhe. Agradeço por prestigiar, reflita sobre tudo, reconhecendo sua ignorância e até a próxima.